Olá, meu nome é Caio Patrício de Almeida e hoje estou aqui, a convite do professor Maurício Dieter, para falar um pouco sobre o 15º capítulo do livro de criminologia do professor Juarez Cirino, que trata da criminologia do conflito. Esse tema, que não é muito estudado no Brasil, foi o objeto da minha dissertação de mestrado e eu tive a grande oportunidade de contar com o professor Juarez Cirino na minha banca. Quando nós falamos em criminologia do conflito, principalmente nos manuais criminológicos nacionais, é comum nós vermos o uso desse termo de forma bastante ampla e, a meu juízo, inadequada. Costuma-se fazer uma separação, como se houvesse uma cisão reducionista entre a perspectiva do consenso e a perspectiva do conflito na criminologia. Não é esse o objeto dessa aula. Aqui, quando falamos em criminologia do conflito, estamos falando sobre uma corrente criminológica que desponta na década de 60 nos Estados Unidos, que pretende fazer uma análise macrocriminológica, com isso, aproveitando todo o instrumental teórico com potencial crítico desenvolvido pela criminologia liberal da primeira metade do século XX, e incorporando isso, promover uma crítica generalizante a todos os equívocos daquelas perspectivas criminológicas que antecederam. Mas, diferente do que faz a criminologia crítica, a criminologia do conflito estadunidense rejeita as aproximações materialistas dialéticas, seja pelo posicionamento político de seus autores, seja por questões estruturais muito próprias da academia norte-americana, e busca uma explicação em uma outra corrente sociológica chamada sociologia do conflito. Mas antes de chegarmos lá, eu quero tratar rapidamente sobre essa grande divisão que é feita entre consenso e conflito, que não reduz o tema, mas é essencial para nós podermos compreender do que efetivamente trata a sociologia e a criminologia do conflito. Bom, não é correto dizer que toda a sociologia, antes do surgimento, propriamente dito, da sociologia do conflito, na transição da década de 50 para 60 nos Estados Unidos, era uma sociologia que ignorava os conflitos sociais. É evidente que não. Se buscarmos os clássicos, os pais do pensamento sociológico, como Durkheim, já vemos, naquele famoso texto dele, As Regras para o Método Sociológico, a compreensão de que certos fatos sociais, certos conflitos são fatos sociais, e como é o exemplo que ele utiliza do crime, são fatos sociais normais. Se tratarmos de Weber, a concepção de sociedade de Weber, que é um campo de embate entre interesses opostos, já é uma concepção que exprime a compreensão e o reconhecimento da importância dos conflitos sociais. Mas ainda assim, toda essa sociologia está compreendida dentro de uma perspectiva consensual, muito embora nós possamos falar que Marx e Weber, Marx com absoluta certeza e Weber, talvez seja algo discutível, já estão inscritos em uma perspectiva conflitualista. Bom, por que a maioria do pensamento sociológico tradicional é consensual? Porque enxerga a sociedade como um todo harmônico, seja em uma perspectiva organicista, um organismo que trata das questões patológicas, seja reprimindo elas, ou absorvendo elas, ou lidando com elas, mas que está sempre em direção ao seu funcionamento saudável, está sempre buscando e permitindo, reproduzindo as condições mínimas para o seu funcionamento saudável. Ou seja, em uma perspectiva mais estruturalista, que entende que os conflitos auxiliam no redirecionamento de uma sociedade. Mas, para todo esse pensamento sociológico tradicional, o conflito aparece aqui como um elemento, talvez patológico, talvez funcional, mas inserido dentro de uma sociedade coesa e que exprime nos seus valores, nas suas normas, o produto do consenso de seus cidadãos. Aqui não é possível deixarmos de lembrar da doutrina do contrato social, essa metáfora que é uma perfeita ilustração do pensamento idealista por trás do consenso.
O contrato social seria, supostamente, um pacto feito por todos os cidadãos, subscrevendo-se às regras de determinada sociedade. Não preciso entrar aqui nas polêmicas da ideia de um contrato social, a sua inexistência ou a sua distância com a realidade, mas, basicamente, se nós compreendermos que todos esses pensadores que acabam recorrendo ao contrato social como forma de explicar a validade das normas de uma sociedade, e mais importante para a nossa perspectiva criminológica, a validade da repressão à violação das normas de uma sociedade, conseguimos compreender muito bem o que é uma perspectiva de consenso. E a perspectiva de conflito surge em oposição a ela, mas se baseia na produção teórica de alguns autores, de alguns sociólogos, que já trabalhavam a importância do conflito, ainda que inscritos na perspectiva consensual. O primeiro deles é George Simmel. Simmel, em um livro lançado em 1904 chamado The Sociology of Conflict, já trata da importância do conflito social e rompe com um ponto basilar da perspectiva consensual, que é a suposição de que a sociedade é um todo harmônico, um todo em que as suas engrenagens funcionam de forma coordenada e em prol de um bem comum. Simmel percebe que há dentro de um mesmo corpo social uma série de conflitos e grupos que têm interesses, muitas vezes não só dissidentes ou divergentes, como antagônicos. E que esses conflitos sociais acabam tendo de ser resolvidos pela sociedade. Mas, para que uma sociedade exista, uma sociedade moderna exista, ela tem de aprender a lidar com essas tensões, esses antagonismos sociais. Portanto, Simmel já enxerga, ainda que não da forma tão elaborada como fará o nosso próximo autor, Lewis Coser, já enxerga a importância dos conflitos sociais e a forma como eles podem ser aproveitados pela sociedade, geralmente para se conseguir entrar em composições entre grupos com interesses divergentes e, a partir disso, gerar uma espécie de paz social, harmonia social possível que garanta a persistência daquela sociedade. Lewis Coser, aproximadamente 4 décadas depois, vai trabalhar isso sobre uma perspectiva um pouco mais sofisticada, em um livro chamado The Functions of Social Conflict. Coser entende que os conflitos sociais possuem funções positivas para a existência da sociedade. Mais do que tudo, é em razão dos conflitos sociais que se desenvolvem as instituições. Acho que é bastante evidente isso, mas não faria sentido um judiciário se não houvessem conflitos sociais. Isso se estende a diversas outras questões. Cartórios existem para resolver conflitos sociais na perspectiva de Coser, porque eles fazem registros de propriedades, resolvem disputas de titularidade, asseguram a autenticidade de documentos e assim por diante. Coser, então, identificava que os conflitos eram a razão de existir das instituições, e que boas instituições surgem a partir de sociedades conflituosas. E Coser também percebia que qualquer sociedade moderna é uma sociedade permeada por conflitos. Não existem sociedades que não têm conflitos. Bom, isso é evidente se nós passarmos algum tempo assistindo uma transmissão do Congresso Nacional, ou até mesmo buscarmos assim, verificar pautas de movimentos sociais, nós vemos que há interesses antagônicos em jogo, gerando diversos conflitos sociais. Cito aqui, só para título de ilustração, os movimentos pela legalização do aborto e as reações, geralmente conservadoras ou religiosas, em sentido contrário, né, nos movimentos chamados pró-vida e assim por diante. Mas muito embora isso seja muito evidente em uma sociedade moderna, isso está presente em toda forma de organização social. Se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil colônia, não há dúvida de que os movimentos abolicionistas enfrentaram grande e bastante documentada resistência por parte das elites agrárias. Não se pode negar a existência de um conflito social, sem falar nos conflitos que decorrem propriamente dos modos de produção, como era no caso do... qualquer modo de produção que faça uso de escravidão gera conflitos sociais entre duas categorias, que são os escravos e os proprietários de escravos. Na sociedade moderna, é evidente que o modo de produção capitalista gera uma cisão social fundante entre o capital e o proletariado, e que essa cisão gera uma série de conflitos sociais que são
facilmente perceptíveis. Bom, trabalhando então com essa concepção de que há uma série de conflitos sociais na sociedade, que as instituições se desenvolvem para a resolução desses conflitos, Coser cria conceitos que distinguem os chamados conflitos realistas dos conflitos irrealistas. Conflito realista é aquele que tem alguma perspectiva utilitária. Aquele que acontece, seja de forma individual ou de forma coletiva, em razão de alguma demanda, ou em razão de alguma crítica a algum aspecto da sociedade. Aqui, para deixar, acho que ilustrar de forma bastante clara, nós podemos pensar nos movimentos por direitos civis. Todas as formas de conquista de sufrágio foram resultados desses chamados conflitos realistas, em que pautas políticas conseguiram emplacar demandas que originaram conflitos sociais. De outro lado, há os chamados conflitos irrealistas, que são aqueles que não possuem necessariamente uma finalidade utilitária. Eles são expressões de discordâncias e angústias mais difusas, podem ser individuais ou coletivos, embora normalmente individuais, mas eles estão voltados às vezes a simplesmente a demonstração de uma discordância, uma dissonância, como seria o caso de uma pichação, como é bem comum ver pelas ruas de Curitiba, dizendo carne é crime. Aquilo não traz necessariamente embora tenha uma pauta por trás, não traz o ato em si um benefício ou um ganho utilitário. Essas concepções vão ser muito importantes para a própria criminologia. Mas, dentro da sociologia, tem mais um autor, que é também criminólogo, que desenvolveu de forma ainda mais sofisticada essa ideia. Thorstein Selling. Selling dá um passo adiante com relação à perspectiva dos conflitos na sociedade. Ele identifica o que ele chama de conflitos culturais. Segundo Selling, é impossível que qualquer corpo social, por mais harmônico que se apresente, por mais simples que seja em sua composição, tenha uma hegemonia de valores. Selling distingue os conflitos culturais em dois tipos, primários e secundários. Primário aqui é no sentido de primeiro, de primitivo ou inicial. O conflito social primário seria aquele que decorre quando um grupo social bastante simples e homogêneo se depara com outro grupo social. Aqui a gente podia pensar em uma tribo na Polinésia, ou até em uma versão muito inicial de uma polis grega, uma determinada organização social que aparenta ter um valor hegemônico constituído, eventualmente, seja por questões comerciais, seja por questões bélicas ou expansão territorial, vai se deparar com outro grupo social. Nenhum agrupamento social vive absolutamente isolado. E desse contato inicial necessariamente decorrem conflitos culturais. Há uma diferença de perspectivas que impede a existência ou a continuidade de uma harmonia social. E os chamados conflitos culturais secundários são aqueles mais perceptíveis em sociedades complexas e extremamente fáceis de serem visualizados em uma sociedade moderna. São os conflitos que se dão entre grupos sociais diferentes. Grupos sociais, pela posição que ocupam na estratificação social, pela origem que têm, principalmente em países multiculturais ou do Novo Mundo, acabam tendo perspectivas diferentes. E essas perspectivas resultam nos conflitos culturais secundários que precisam ser dissolvidos pela sociedade para que a sociedade possa continuar existindo. E aqui Thorstein Selling comunga um pouco das perspectivas dos outros autores, entendendo que, de fato, as instituições auxiliam na diluição e na resolução desses conflitos. Mas diferente do que enxergava Coser, que tratava dessa resolução de conflitos muito mais a partir das suas funções positivas, uma composição entre as partes, um acordo político, a formação de partidos políticos para representatividade eleitoral, para que seja possível você encontrar meios termos que assegurem que a sociedade continue existindo, ainda que não em comum acordo, Selling vai partir de uma perspectiva diferente que vai abrir o caminho efetivamente para uma perspectiva conflitual. Segundo Selling, os conflitos são resolvidos não pela composição entre as partes, não pelo respeito democrático ou comum acordo, mas os conflitos culturais secundários são resolvidos porque um grupo, um
grupo social sempre exerce uma função de dominância. E esse grupo dominante faz uso dos instrumentos estatais para assegurar que a sua posição nos conflitos culturais prevaleça sobre os outros grupos dominados. E aqui, essa é a perspectiva que permite um novo olhar sobre o fenômeno estatal e sobre os mecanismos de criminalização. Mas, para que surja de fato uma criminologia do conflito que vai comungar dessa ideia de Thorsten Selling, foi necessário o desenvolvimento de uma sociologia do conflito que pudesse assegurar uma visão macro-sociológica que não estivesse radicada necessariamente na análise dos modos de produção. E quem fez isso foi um sujeito chamado Ralph Dahrendorf. A partir de um artigo publicado em 1958 no American Journal of Sociology, chamado Out of Utopia. Quem foi Ralph Dahrendorf? Dahrendorf é um sociólogo que teve uma produção inicial na sua carreira de muita relevância. E uma produção bastante ousada, em que ele lançava críticas muito bem estruturadas contra o funcionalismo dominante no pensamento sociológico de seu tempo. Dahrendorf foi discípulo de Merton. E em alguma medida ele aproveitou as ideias de Merton, embora tivesse certas discordâncias com relação a elas, e se incomodava muito da perspectiva funcionalista e desferiu a maior parte das suas discordâncias, demonstrou elas e apresentou elas contra Talcott Parsons. Segundo Dahrendorf, o pensamento sociológico dominante da sua época, esse pensamento funcionalista, ele trabalhava sempre com modelos utópicos de sociedade. Daí o título do seu artigo, Out of Utopia, uma espécie de provocação para que os sociólogos despertassem do reducionismo idealista que o funcionalismo projetava sobre as relações sociais concretas. Dahrendorf, por isso, vai explicar. As sociedades são complexas, têm peculiaridades e decorrem de construções históricas e geográficas específicas. Nenhuma sociedade é igual a outra. Todas as sociedades têm que ser compreendidas conforme a sua inserção no momento histórico, geográfico, a sua composição populacional. Se você tenta trabalhar com modelos de sociedade generalizantes, como poderia ser uma crítica aos tipos ideais de Weber, mas que fica muito mais evidente no modelo social de Parsons, você acaba reduzindo formas sociais complexas e criando imagens romantizadas delas que não correspondem a nenhuma sociedade concreta. O que isso quer dizer? Bom, dentro da perspectiva funcionalista, Dahrendorf compreendia, portanto, que quando você entendia a sociedade como um organismo harmônico, um todo harmônico, você ignorava os dramas efetivos dos antagonismos sociais. Você ignora, por exemplo, que durante o século XVIII e XIX, e principalmente no início do século XX, como bem nota Hobsbawm, por exemplo, houve o surgimento de diversos estados-nação e também o desaparecimento de muitos deles. Que as sociedades passam por processos conflituais que muitas vezes não resultam em sociedades melhores ou mais estáveis do que as anteriores. Pelo contrário, é perfeitamente possível que os conflitos e as contradições inerentes a uma sociedade resultem na destruição daquele modelo social, daquela forma social. E não necessariamente caminhem sempre em direção a um progresso, a modelos mais civilizados, mais harmônicos e mais bem estruturados. A perspectiva funcionalista utópica, denunciada por Dahrendorf, trabalha justamente com essa ideia. Reproduz a ordem posta como o melhor resultado possível de um processo social complexo, de um processo histórico. De forma que toda a sociedade que fosse analisada hoje em dia seria resultado da melhor solução dos conflitos que lhes são inerentes. Dahrendorf discorda disso. Resgata essas ideias de que grupos sociais dominam outros grupos e busca romper com esse pensamento funcionalista que tratava dessas utopias sociais. Bom, como que Dahrendorf vai fazer isso?
E qual é a diferença desse pensamento de Dahrendorf com, digamos, outros autores, como Marx, que já identificavam essas contradições internas das sociedades e já falavam justamente sobre a dificuldade de você manter qualquer forma social sem grandes mudanças, sem resolver os seus antagonismos e tratavam justamente da possibilidade de que certas sociedades venham a se desfazer, como aconteceram com tantas sociedades na nossa história. Bom, a grande diferença de Dahrendorf, que vai se acentuar com seus trabalhos mais tardios, e aqui acho que preciso explicar que Ralph Dahrendorf se torna, além de um sociólogo bastante famoso na Europa e nos Estados Unidos, acaba se tornando um político liberal com posições conservadoras. Hoje em dia, Lord Dahrendorf, ou Barão Dahrendorf, ocupa inclusive um cargo vitalício na Câmara dos Lordes da Inglaterra. E um dos pontos centrais da obra de Dahrendorf é a ojeriza que ele tem com os processos revolucionários, com as mudanças e transições sociais muito acentuadas e muito bruscas. Dahrendorf, portanto, foca os conflitos nas suas formas políticas e nunca nas suas formas econômicas ou as estruturas derivadas dos modos de produção. Dahrendorf rejeita a perspectiva materialista dialética na medida em que ele nega, isso mesmo, nega a existência de uma sociedade de classes. E essa ideia, que não conseguiu gerar uma grande aderência na sociologia e só escancarou bastante as contradições que o Dahrendorf acaba incorrendo, muitas das quais ele denunciou naquele texto de 58, Out of Utopia, essa perspectiva vai inclusive ser bastante criticada, e se vocês tiverem interesse, aquele manual do Giddens trata um pouco dessa questão, mas ela vai ser criticada justamente porque ele acaba criando uma visão idealista de sociedade que não condiz com a realidade. Dahrendorf divide a sociedade entre sujeitos e autoridades. O termo sujeitos é de difícil tradução, porque no original é subjects, que trabalha com a ideia de sujeição, e não com a ideia de sujeito enquanto indivíduo ou sujeito de direitos. Mas a visão de Dahrendorf é a seguinte: a cisão social central em classes teria desaparecido no século XIX, o que ele vai chamar de sociedade industrial, que é a sociedade de classes. Para Dahrendorf, com o fim dessa sociedade industrial, a partir das reformas do capitalismo, não mais existiria uma oposição tão evidente ou tão pronunciada entre capital e proletariado. Ao contrário, você teria uma série de fragmentações em que as pessoas exercem, em maior ou menor medida, posições de autoridade contra os seus subordinados. Dessa forma, Dahrendorf, que se foca muito na sociedade europeia, que de fato passou por uma espécie de processo de desindustrialização ao longo do século XX, ele vai chamar a atenção para o surgimento daqueles executivos e cargos que não são os detentores dos meios de produção, mas que gozam de certos privilégios da burguesia, como é o caso, de CEOs, executivos e assim por diante. Segundo Dahrendorf, o gerente de uma determinada unidade produtiva exerce uma relação de autoridade sobre os trabalhadores que é muito semelhante à relação de autoridade que existiria entre o proprietário do modo de produção e a classe trabalhadora. E isso acontece não só dentro da esfera da produção, mas também aconteceria, por exemplo, nas divisões que o próprio Estado cria entre funcionários públicos, servidores públicos, em posição de autoridade, como juízes, promotores, cartorários e assim por diante, e os cidadãos em geral. Então, para Dahrendorf, você teria de reconhecer que essa complexidade da sociedade atual, do pós-fordismo principalmente, indicaria uma série de relações entre autoridade e sujeição, que não corresponderiam diretamente à divisão de capital e trabalho assalariado. Bom, o que isso, não precisaria me deter muito nisso para falar das inconsistências dessa perspectiva, certo? Aqui, apenas para mencionar o exemplo principal do Dahrendorf, que precisa ser bastante criticado,
em que ele identifica que o gerente de uma empresa, por exemplo, seria muito mais próximo do detentor do capital do que da classe trabalhadora. E, portanto, não poderia estar inserido naquela divisão de classes sociais. Ainda que o gerente possa se identificar com os detentores do capital, ele continua inserido em uma relação de trabalho. Apenas para nós ilustrarmos aqui, menciono aquele documentário que ganhou o Oscar, Indústria Americana, no qual uma planta desativada da General Motors, no Rust Belt americano, é adquirida por uma empresa chinesa, que mantém, a princípio, todos os cargos de executivos americanos, enquanto coloca alguns trabalhadores chineses e outros supervisores. Em um determinado momento, o dono da empresa visita a planta e chama os executivos americanos e coloca uma série de demandas e apresenta uma série de críticas, entre elas a baixa produtividade da planta americana em comparação com as plantas asiáticas, os movimentos sindicalistas que estavam surgindo entre os trabalhadores e exige deles que deem resultados melhores, consigam acabar com a união que está se formando entre os trabalhadores, consigam aumentar a produtividade, reduzir os custos, reduzir os gastos com processos de segurança do trabalho e assim por diante. Os gerentes, certamente identificando-se muito mais com o dono da empresa do que com os trabalhadores a eles subordinados, acabam ingressando e adotando várias medidas bastante drásticas para acabar com o movimento sindicalista, né, os Union Busters, acabam exigindo muito mais, de fato, dedicam-se a agradar as exigências do capital. No entanto, não conseguem. E ao não conseguir, são sumariamente demitidos. E, inclusive, um dos gerentes, depois é entrevistado, aderindo ao processo de sindicalização dos trabalhadores e percebendo o quanto ele estava iludido naquela posição de projeção ou de auto-reconhecimento com o proprietário do capital. Ainda que a relação seja mais complexa, existe e persiste uma divisão de classe social. Bom, essa ideia de Dahrendorf, da divisão central entre sujeitos e autoridades, permite a compreensão do papel seletivo que o Estado, que os mecanismos de repressão e o sistema de justiça criminal exercem em favor das autoridades e normalmente em detrimento dos sujeitos. Isso acaba gerando uma possibilidade, uma nova abertura para o rompimento com a perspectiva consensual e o aproveitamento dessa perspectiva sociológica liberal, que vai, assim, casar muito bem com perspectivas liberais progressistas, com movimentos keynesianos e assim por diante. Casa muito bem com isso e pode ser muito bem apropriada por pensadores, criminólogos e sociólogos que, por qualquer razão, e uma razão que deve ser destacada aqui é o contexto estadunidense dessa época, né, durante a Guerra Fria, rejeitam ou buscam não se aproximar das perspectivas do materialismo dialético. E é assim que surge a criminologia do conflito. Como eu mencionei, a criminologia do conflito, ela pretende uma abordagem macro-sociológica, macro-criminológica sobre o fenômeno da criminalização, sobre a questão criminal. E ela ressalta o aspecto político da percepção da divisão da sociedade entre sujeitos e autoridades e do uso dos mecanismos estatais como forma de repressão de grupos sociais opositores pelo grupo social dominante e de consolidação da hegemonia ideológica dos valores do grupo dominante sobre os grupos dominados, para tentar apresentar uma compreensão crítica do fenômeno criminal. Bom, o primeiro autor a usar o termo criminologia do conflito é George Bryan Vogt. Vogt vai resgatar uma série de aspectos que foram despontando ao longo das teorias da criminologia liberal, aproveitar eles e apresentar uma perspectiva diversa dentro da corrente conflitual. Um dos aspectos centrais, que é bastante evidente, é o aproveitamento de muito do que foi trabalhado dentro das teorias das subculturas. Lembram daqueles conceitos que eu trouxe aqui do Simmel sobre os conflitos realistas e os conflitos irrealistas?
sendo o conflito irrealista aquele que tem uma perspectiva utilitária e o irrealista aquele que não tem, esses conceitos vão ser apropriados pelas teorias das subculturas, porque é evidente que ao estudar subcultura fica manifesta a existência de valores sociais conflitantes e às vezes antagônicos para desenvolver conceitos criminológicos, como são o conceito de criminalidade expressiva, que é a criminalidade que diz respeito a simplesmente uma angústia generalizada, como pichação, vandalismo, rixas, gangues juvenis, que corresponde aos conflitos irreais, e a criminalidade utilitária, que corresponde aos conflitos reais, que se engaja, que é realizada normalmente em razão de uma insatisfação, uma busca por um benefício direto de parte do agente desviante. Esses conceitos da teoria das subculturas vão ser aproveitados, mas um dos autores mais relevantes utilizados por Vold para desenvolver uma perspectiva conflitual é Edwin Sutherland. Edwin Sutherland traz contribuições essenciais, na medida em que é quem melhor desenvolve a perspectiva da criminalidade, do desvio como um comportamento aprendido a partir da sua teoria da associação diferencial, e percebe, portanto, a possibilidade de que um sujeito, a partir da intensidade e do tempo de convívio, se subscreva a certos valores sociais que podem ser completamente diferentes de outros valores aos quais ele já esteve subscrito. Mas mais do que isso, tem um trecho do Sutherland, que está em Principles of Criminology, no qual ele parece já falar diretamente sobre os próprios conceitos da criminologia do conflito. Nesse curto excerto, ele fala sobre o crime enquanto manifestação de conflito social e a pena como tentativa de resolução do conflito, utilizando a lei para assegurar a, digamos, manutenção ou a validade e legitimação dos valores correspondentes aos grupos sociais dominantes ou em posição de poder. Além disso, um terceiro autor que é essencial para se falar em criminologia do conflito é Howard Becker, com a perspectiva do Labeling Approach, já trouxe uma possibilidade de relocamento do objeto da criminologia para os processos de criminalização, esvaziando a ideia de uma ontologia do delito. Todas essas características, todas essas contribuições da criminologia liberal vão ser apropriadas como base de uma criminologia do conflito, distanciando eles das perspectivas consensuais, mas que será, dentro dessa perspectiva teórica, refinada a partir do enfoque ao caráter político ou jurídico dos conflitos em jogo, dos conflitos dentro de certo corpo social. Vold, que é o pai desta corrente, trabalha com uma oposição entre os chamados crimes tidos como naturais, entre muitas aspas, porque, como eu mencionei, Vold se apropria do Labeling Approach e, portanto, não acredita em ontologia do delito, mas seriam aqueles crimes que parecem proteger algum valor, ainda parecem estar próximos, como um homicídio, um furto, da proteção de bens jurídicos, de demandas sociais compartilhadas por todos os cidadãos, daqueles chamados crimes artificiais, nos quais a natureza política do processo de criminalização é evidente, como fica claro, por exemplo, quando determinado grupo ascende a uma posição de poder e busca, por meio de formas jurídicas, se consolidar nessa posição, como é o que acontece quando você tem uma transição de poder abrupta com a criação de tribunais de exceção, quando você tem a tentativa de redução do acesso aos grupos antagônicos às posições de poder. Por exemplo, criminalizando certas ideologias políticas, há um projeto proposto por um dos filhos do atual presidente da República que busca criminalizar comunismo, ou até mesmo por uma redução pela perseguição de certos grupos sociais específicos, como acontece na repressão a movimentos de greve, movimentos sindicais, líderes de partidos políticos de oposição, líderes de movimentos sociais e assim por diante. Vold se apropria dessas categorias e começa a desenvolver uma nova perspectiva, um novo olhar sobre o fenômeno criminal, que vai ser melhor desenvolvido por outros autores, como Austin Turk, que é um dos que tem as contribuições mais interessantes para a criminologia do conflito, Donald Black, e
Em um primeiro momento, Richard Quine, que eventualmente se depara com os problemas das suas posições liberais iniciais e acaba se aproximando muito mais da criminologia crítica. Essa visão do fenômeno político da criminalização vai ser essencial, por exemplo, para modificar a compreensão do fenômeno estatal. Austin Turk vai dedicar um livro específico para isso, no qual ele descreve a consolidação do Estado moderno como um processo constante de transição de poder em autoridade, no qual um grupo consegue subir ao poder, seja de forma, digamos, legítima dentro de uma determinada perspectiva jurídica e social, ou seja de forma ilegítima, por dominação, guerra, uso de violência de forma não oficial e assim por diante. E a partir do momento que o grupo ingressa no poder, ele faz uso dos mecanismos jurídicos, da forma jurídica, como meio de converter o seu poder em autoridade, legitimando seus atos, tá? Criando órgãos políticos, criando mecanismos de acesso ao poder e, mais do que isso, para se manter no poder e assegurar a continuidade, ele transforma os seus valores, os seus interesses em interesses hegemônicos. Dessa forma, Turk percebe que o Estado e os mecanismos de criminalização, especialmente o sistema de justiça criminal, exercem não só um poder repressivo para a manutenção de certos grupos sociais no poder, como também um poder ideológico de consolidação de uma hegemonia dos seus valores e, com isso, conferindo a esses valores, a essas perspectivas e interesses, a falsa aparência de universalidade, que o direito faz muito bem, fingindo que a lei é de fato o produto de um consenso de determinada sociedade, quando não o é. E é por isso, sem tomar muito mais tempo, que eu quero chamar a atenção para a crítica do professor Juarez Cirino, precisa, que aparece logo no título do capítulo. A criminologia do conflito, aqui percebida, é a criminologia do conflito de autoridade, do conflito jurídico, e não do conflito de classe, do verdadeiro conflito que, de fato, estrutura a sociedade moderna. A perspectiva dessa criminologia pode trazer contribuições extremamente interessantes, mas ela não consegue adentrar as raízes dos problemas sociais, dos conflitos sociais e compreender com isso a forma como a sociedade se estrutura. Muito embora ela pretenda uma crítica contundente macrocriminológica, ela promove uma crítica social, superficial, diria em uma teoria de médio alcance, na qual, embora traga muitas interessantes contribuições, não consegue ingressar na raiz da questão criminal, o que será feito de forma muito mais competente a partir da criminologia crítica. Muito obrigado. Falar do professor Juarez Cirino dos Santos é ato complexo. É necessário falar do genial criminólogo, que todos já sabem, mas também, não menos raro, da pessoa generosa e afetuosa que ele é. É ser disso que suas obras são urgentes em todas as bibliografias. Contudo, reputo uma crítica ao positivismo em criminologia, a criminologia radical e as raízes do crime como marcos teóricos para a moderna criminologia crítica no Brasil. Foi através das obras do professor Cirino que eu, ainda em graduação, tive acesso a autores como Pacho Canes, Kishheimer, Rusher, que foram fundantes para minha formação antipenalista. Pode-se dizer que as obras do professor Cirino têm afetação direta no mundo da vida. Sem falar na caligrafia do professor, que é uma obra-prima à parte. Agora, falar da pessoa dele é falar de um marxista com valores primorosos que reverberam, orientando a todos que têm o privilégio da convivência. Para saber quem ele é, basta observar a grandiosa teia de afetos engendrada por ele, em que caímos todos. Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos, admiradores, alunos. Na verdade, o professor Cirino saiu das prateleiras direto para o coração de pelo menos 3 gerações. Essa homenagem, mais do que justa, é necessária para fazer com que suas obras possam frequentar cada vez mais as instituições penais, ajudando a criação de um mundo possível de se viver. Vida longa a Juarez Cirino dos Santos. Um grande beijo para o senhor.